Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas a respeito dessa questão de pacotes de vetores, correções que precisam ser feitas, tá ok? Eu já vou entrar no assunto do vídeo aí, a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook. É o grupo CNC em Ação, voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral, programação, construção. Quem tiver dica, quem tiver dúvida, posta lá, o pessoal está sempre ajudando. E caso não esteja vendo no canal CNC em Ação do YouTube, também fica o convite para quem quiser participar, tá ok? Então vamos lá. Esses pacotes de vetores que você compra aí, que vem com milhares de vetores, muitas vezes você vai ter que fazer algumas correções nele, porque isso pode comprometer a eficiência do processo. Na hora que você colocar o arquivo na sua máquina para recortar, fazer lá o processo que você determinou, pode ser que isso venha a, vamos dizer assim, trazer aspectos negativos. Uma das questões está relacionada ao que vocês já estão vendo aqui na tela, ó, o excesso de nós, tá? Então, dependendo no programa que esse arquivo foi criado, muitas vezes é criado de forma automática. Aqui a gente também tem no Aspire alguns processos automáticos, que a gente pega a imagem, coloca a imagem ali e ele vai gerar um vetor, tá? Só que quando a gente faz isso dentro aqui do Aspire, ele já faz da maneira a deixar, digamos assim, o arquivo o mais eficiente possível. Já que esse excesso de nó, ele vai lá no processo de corte, ele vai impactar em linhas de leitura, tá? Vamos supor que se você cria um arquivo otimizado, num ponto que é reta, ele vai ter uma informação dizendo, olha, vai desse ponto até esse ponto. Mas olha o tanto de nó que tem aqui, tá certo, aqui não é uma linha reta. Mas ainda assim, existem maneiras de otimizar em muito processo. Eu vou mostrar aqui como que faz, vocês vão ver o quanto vai reduzir aqui isso, tá? O primeiro aspecto também, esse daqui não vem nem a ser um problema, mas a maioria dos arquivos, quando você faz essa questão de importação, exportação, a maioria das vezes ele vai estar em DXF, que é compatível com vários e vários programas. Daí a primeira questão é a questão do ajuste de tamanho. Isso não vem a ser um problema, tá? Já porque, óbvio, cada um vai fazer a peça desenvolver em um tamanho, precisa fazer o ajuste. Por exemplo, esse arquivo original aqui, ó, ele tá com 5 por 7, tá? 51 milímetros por 71, 5 por 7. Daí vamos fazer um ajuste dele aqui de tamanho, ó. Aí sempre a gente faz esse aumento proporcional. Vamos supor que fosse fazer uma peça grande aqui. E eu vou colocar aqui uma das medidas como 300. Sempre deixando assinalado aqui, ó. Porque daí ele faz o aumento proporcional. E vou aplicar, tá? Apliquei aqui, criei essa... A peça ela já está no tamanho que eu preciso, mas... ainda continua aqui, ó, com excesso de nós. Para otimizar, ou seja, reduzir esse excesso de nós, para que não venha impactar de forma negativa na hora de fazer o recorte dessa peça, você vai utilizar esse recurso aqui, ó, seria isso daqui, ó, ajustar curvas a vetores. Aí você vai selecionar o vetor que você quer. Aqui você pode deixar, pode modificar valores. 60 aqui por padrão já está excelente, mas você pode modificar, tá ok? Essas alterações na redução de nó que a gente vai fazer, ela tem que tomar o seguinte cuidado. Tem que ver se ela não afeta trazendo aspectos negativos para a peça, tá? Quando a gente fala de recorte, peças decorativas, é óbvio que isso não vai ter um valor significativo. Estou falando quando você for recortar alguma peça mais técnica,
que tipo ela tem que ter aquela medida, tem que ter aquela curvinha, uma peça que vai encaixar dentro de outro lugar, tem que ser respeitado bem rigorosamente isso daí, tá? Mas, na maioria das situações, é só verificar, porque quando você prever ali, ele vai gerar uma simulação em cima do que existe. Aí você vê se está comprometendo de maneira significativa o vetor. Mas basicamente, ó, aqui a gente vai ter a opção de arcos circulares, curvas Bézier e linhas retas. Quando você coloca aqui, ó, arcos circulares, olha o que a gente tem em termos de nós, tá? Vou deixar num aspecto de zoom aqui para a gente ver o quanto vai modificar. Aí eu vou prever. Viram? Desfiz, refiz. Opa, aqui. Dessa maneira, eu vou prever. Olha a redução. Olha o quanto de nó nesse aspecto é desnecessário, tá? E está comprometendo praticamente nada ao resultado. Olha isso. Aí nessa hora, é aquilo que eu falei, você pode fazer testes, modificar aqui o ângulo máximo, esse negócio de manter cantos afiados, que é deixar os cantinhos retinhos. Você pode modificar. Vamos ver aqui ó, com esse curva Bézier aqui, ó. Tá vendo como que reduz mais ainda, tá? E por fim aqui essas linhas retas aqui, isso aqui é o que acaba afetando mais, porque ele vai sempre fazer linha reta entre um pontinho e outro. Mas, tá vendo? Aí pode ver que fica uma quantidade maior de nós, porque dessa maneira aqui, ele sempre vai fazer o seguinte, entre um ponto e outro ele está tratando como reta, tá? Agora, quando é uma curva, arcos circulares ou curva, ele consegue passar por cima de um nó até o próximo nó, tá? Então, se é uma peça reta, sim, talvez essas linhas retas aqui seja melhor, uma peça que trabalhe com linhas retas. Agora, para a maioria das outras que sejam desenhos, que tenham curvas e tudo mais, ou vai ser arcos circulares ou curva Bézier. Esse curva Bézier ainda, ele apresenta um resultado no termo de redução melhor que os arcos circulares, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Tá vendo? Então, quanto menos nós tiverem, e obviamente sem comprometer o vetor, porque se a gente observa o vetor, cara, praticamente não muda nada. Nada mesmo, tá? Só quando a gente trata lá da questão das linhas retas. Mesmo quando a gente seleciona linhas retas, por exemplo, para não comprometer, ele vai fazer com que tenha mais nós, ok? Vou deixar aqui em curvas Bézier e vamos prever. Olha aí a redução que se tem, tá vendo? Disso para isso, tá ok? Então, na hora de já realizar o recorte e tudo mais, esse arquivo que sai daqui, que a gente vai criar e tal, ele vai sair bem mais leve também para o programa fazer a leitura. Não é um problema para o computador fazer a leitura desse excesso. Mas eu estou dizendo que na prática a execução vai fazer com que o equipamento ele não consiga desenvolver ou ter desempenho. Tá? Eu acho que às vezes se a pessoa já se deparou com essa situação e não prestou atenção nisso, provavelmente pode ser esse o problema. De você carregar um arquivo, às vezes é um recorte simples, daí a máquina ela trabalha tipo como se estivesse dando umas travadinhas, a máquina ela não consegue desenvolver uma velocidade constante, mesmo numa reta, ou quando vai fazer um círculo, ela vai tipo dando aquelas paradinhas ou reduz excessivamente a velocidade. Muitas vezes é o arquivo apenas, tá? Vamos só desenhar um projetinho básico aqui, utilizando esse vetor. Tá? Então aqui, ó, aí aqui é um vetorzinho simples. Vamos fazer uma pecinha decorativa.
deixar essa parte central aqui como um desbaste elevado. Aí eu venho aqui, vou selecionar esses dois. Quando você seleciona um vetor interno e um externo, daí ele sempre calcula no desbaste a área externa a esse vetor. Vou usar uma ferramenta maior para desbaste. Para acabamento aqui eu vou deixar uma de 2 milímetros. Profundidade vai ser de 4 milímetros, tá ok. Essa de desbaste, vamos utilizar aqui uma de... Pode ser uma... Nesse caso uma de 12. Óbvio que aí cada um tem que conhecer seu equipamento, mas na minha ali daria. Aí esse processo que eu vou fazer aqui de desbaste, também já fica a referência, desbaste com a ferramenta de acabamento. Daí, na hora que criar aqui o arquivo, ele vai criar dois, tá? Um que vai ser para a ferramenta mais grossa, e daí onde essa ferramenta grossa couber, vai ser feito com essa ferramenta grossa, e nos cantinhos onde ela não pode entrar, vai ser calculado com a mais fina, e também a mais fina é a que vai dar o contorno da peça. Vamos calcular aqui para ver na prática isso. Mencionando que, enfim, aqui eu deixei como varrimento, mas vamos colocar contorno. Contorno é, como o próprio nome diz, contornando a peça. E varrimento é sempre aquela questão de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vou deixar aqui no contorno. Então, enfim, aqui ó, eu tenho o percurso esse que está com preenchimento aqui. Aí depois é sempre bom modificar o nome para deixar mais fácil de olhar para o arquivo e identificar. Mas aí esse preenchimento ele vai fazer tanto o contorno da peça e também ele vai trabalhar nos cantinhos aonde essa ferramenta maior ela não consegue chegar, tá? E por fim, aonde essa ferramenta o restante ali, os espaços mais grandes assim, vai ser feito com essa daqui. Deixa eu até ver um negócio aqui, porque parece que ela está com um passe lateral muito pequeno aqui. Passe lateral. Aqui poderia ser bem... Um passe lateral de 8. Aí já reduziu bastante. E também já mencionando que eu estou tocando nesse aspecto, aí, por exemplo, o programa, ele calcula da seguinte maneira, ele entende, vamos dizer assim, ele entende que seria melhor fazer o desbaste primeiro e depois fazer o acabamento, tá? Porque, olha, pela ordem que ele gera aqui, se você seguir, daí você vai ter que fazer primeiro o desbaste e depois o acabamento. Só que eu prefiro trabalhar da seguinte maneira, eu prefiro fazer primeiro, utilizar a ferramenta de acabamento, porque ela vai contornar a peça aqui, o trabalho que importa realmente. E quando essa de preenchimento ela vem removendo, ela nem chega a tocar na peça. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente remove e às vezes vem depois com a de acabamento, dependendo do material, a madeira que você está trabalhando, se for o caso, peça de madeira, tiver linhas muito finas, ela pode lascar, ela pode quebrar a peça, tá? Quando você faz o acabamento primeiro, a ferramenta mais grossa, ela vem e nem toca na peça, tá? Então, dessa maneira, eu prefiro fazer isso daqui, ó. Eu já coloco a ferramenta mais fina. Opa, acho que simulou todos. Eu coloco primeiro a ferramenta aqui, ó, mais fina. Ela vai fazer isso daqui na peça, por exemplo. Digamos assim, ela já separou o contorno que eu preciso, já fez as partezinhas do acabamento. E depois eu venho aqui com a de desbaste e faço o restante da limpeza da peça, tá? Aí lembre-se, sempre tem que... O que vale aqui na hora de gerar o arquivo final é a ordem que ele está aqui, tá vendo? Então aqui primeiro executaria a limpezinha e tal. Mas enfim, aí fica a critério de cada um. Isso eu estou dizendo, é a maneira que eu prefiro trabalhar. Da mesma maneira, você poderia executar aqui o de desbaste, tá vendo?
Aí teria esse resultado, só que pode ver que os cantinhos, os locais assim, não tá bem definido. Aí depois você colocaria de acabamento, ela viria e trabalharia nesses cantinhos, ó. Tá vendo? Para dar aquela finalizada. Mas eu prefiro assim. Só para finalizar essa pecinha aqui. E por fim aqui faria um recorte externo. Deixa eu ver qual que é a profundidade do material. Aqui tá com 16. Colocaria 16 aqui. Selecionar esse vetor também. Vamos calcular para recortar por fora. Vamos simular todos os percursos. E teria aqui esse resultado, tá ok? Que foi só para concluir a pecinha, mas lembre-se, no aspecto, no tema principal do vídeo aí, aquele excesso de nós mostrado ali, que isso é bem comum de acontecer em arquivos, esses pacotes de vetores, porque eles não são otimizados, tá? Eles não são otimizados para um processo CNC. Muitas vezes eles são gerados de forma automática, como eu mencionei. Eu posso pegar uma imagem, uma foto, colocar aqui dentro do Aspire e, por exemplo, utilizar aqui esse recurso aqui, ó, que é o recurso de vetorizar. Ele pega a imagem, ele faz uma leitura da imagem e gera um vetor, tá? Mas óbvio que ainda assim, se ele for gerado aqui dentro do programa, ele vai ter uma otimização melhor para o aspecto de CNC e tal. Estou dizendo que outros programas fazem esse processo, mas eles não têm preocupação em otimizar para um processo CNC, de laser, plasma e coisas do tipo, tá ok? Então, basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!